Uma das coisas que mais amedrontam os seres humanos é o desconhecido. Por isso é que desde pequenos damos nome a tudo aquilo que vemos. Aqueles que cuidaram de nós quando bebês nos rodearam de palavras para que tudo aquilo que enxergávamos, tocávamos e sentíamos fizesse sentido. O cachorro virava uau, a comida virava papazinho, qualquer tropeço virava um pulo e assim por diante. Isso tudo é lindo e singelo. Mas essa procura incessante de explicação também ganha contornos complexos e subjetivos. Por exemplo, qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? O que vem depois da morte? Será que existe o além-vida? A filosofia se preocupa com alguma dessas questões, mas não iremos falar sobre isso hoje. Grande parte desse desejo de saber os motivos da existência e o que tem para além fazem parte do conhecimento religioso presente em todos os agrupamentos sociais. Assim sendo, o vídeo de hoje é sobre o fenômeno religioso. E iremos falar sobre isso usando de base o jogo Cult of the Lamb. Bora lá! Quando apresentamos a sociologia clássica para os estudantes de ensino médio, não dá tempo de abordar todos os temas que acompanharam as reflexões e pesquisas de Durkheim, Marx e Weber. E isso eu só estou falando dos três porquinhos, hein? Porque se a gente for expandir para Tunis, Simmel, Tarde, Spencer e tantos outros, ia ser impossível. Porém, uma temática comum aos três principais autores é a religião. Cada um deles se debruçou e pensou esse fenômeno como social e a importância que ele tem para a organização dos seres humanos em grupos. Então, a minha ideia é a seguinte: apresentar a concepção de cada um deles e ir costurando com cenas e situações que enfrentamos no jogo, beleza? Antes, vamos comentar um pouquinho sobre o Cult of the Lamb. Desenvolvido pela Massive Monster e distribuído pela Devolver Digital, Cult of the Lamb ganhou os consoles e computadores em 11 de agosto de 2022. O jogo é estilo roguelike, que é caracterizado pela geração aleatória de mapas, aumentando e crescendo a dificuldade conforme avançamos na história ou nos mapas, e ao final teremos algum chefe de fase. Outra característica marcante desse estilo de jogo é a morte, que costuma ser permanente e te leva de volta ao início da jornada, com ou sem direito de carregar os itens que você conquistou na jornada anterior. O nome roguelike remete a um jogo com o nome de Rogue, de 1980, no qual a ideia é ir explorando uma masmorra cheia de salas e em cada uma delas um desafio diferente a ser vencido. A estética do jogo é bem conhecida daqueles que usaram computadores na década de 80 e 90 e pode parecer muito estranha para quem não está acostumado. Dá uma olhadinha aí. A história de Cult of the Lamb é simples. Nós assumimos o papel de Lambert, um cordeiro que foi sacrificado por um culto. Contudo, quando acontece a morte dele, Lambert aparece diante daquele que espera, um personagem ainda desconhecido para nós, mas que propõe ressuscitar o Lambert para criar um novo culto no nome dele. Assim que eu aceito a missão, ele me empresta a coroa vermelha, dá poderes para realizar esse desafio de criar o culto. A partir daí, Lambert volta à vida e a diversão começa. O jogo mescla a ideia de roguelike para adquirir recursos para manter os seguidores do culto. Portanto, o jogo não é só porradaria, mas também de administração e construção, já que eu posso construir edifício, fazer plantação, punir os seguidores rebeldes, ajudá-los em suas missõezinhas particulares, enterrar aqueles que morrem e tudo isso. O jogo tem um design muito bonito de 2.5D, com uma paleta de cores frias, desenhos bem definidos e característicos e uma trilha sonora muito divertida. Tão divertida que eu fiquei ouvindo ela antes, durante as gameplays e também quando eu estava escrevendo esse roteiro. Procura aí no seu tocador preferido que você não vai se arrepender. Tá, mas como podemos conectar Sociologia e Cult of the Lamb? Bom, agora começa a brincadeira teórica. Vamos partir de Durkheim primeiro, pode ser? Se você não sabe quem é Durkheim ou o que foi a sua teoria, eu aconselho você a assistir os vídeos que tem aqui no canal. Tanto os de mapa mental, mas também a primeira live que a gente realizou. O principal aspecto da teoria de Durkheim é a sobreposição que a sociedade possui sobre o indivíduo. Ou melhor dizendo, a consciência coletiva é mais forte que a consciência individual. Todos nós, quando nascemos bebezinhos, estamos mergulhados na nossa consciência individual. Fazemos o que queremos, a hora que queremos e quando queremos, e aí quando não é atendida a nossa exigência, a gente chora sem parar.
Porém, com o passar da vida em sociedade, a gente vai aprendendo a controlar alguns impulsos. A gente aprende que existe hora para comer, hora para dormir, lugar específico para fazer as necessidades especiais e assim por diante. Isso significa que aos poucos nós vamos incorporando a consciência coletiva de um grupo social em detrimento da consciência individual. Durkheim considera que todas essas coisas que não fazem parte da consciência individual estão fora de nós, domínio de outra consciência, uma consciência que é resultado de uma síntese de todas as individuais, e é por isso que ele chama de coletivas. Tem uma citação muito massa de Durkheim, ela é longa, mas ela vai valer a pena. Vamos lá. Quando cumpro minha tarefa de irmão, de esposo ou de cidadão, quando executo os meus compromissos que contraí, cumpro deveres que foram definidos fora de mim e de meus atos, tanto no direito como nos costumes. Ainda que estejam de acordo com os meus sentimentos próprios, o que eu sinta interiormente sua realidade, essa não deixa de ser objetiva, porque não fui eu quem as fez, mas as recebi pela educação. Do mesmo modo, as crenças e as práticas de sua vida religiosa, o fiel as encontrou ao nascer. Se elas existiam antes dele, é porque elas existem fora dele. O sistema de sinais que me sirvo para expressar meu pensamento, o sistema de moeda que emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo em minhas relações comerciais, as práticas seguidas em minha profissão e etc., funcionam independentemente dos usos que faço dela. Tomemos, um depois dos outros, todos os membros de que é composta a sociedade, e o que precede poderá ser repetido a respeito de cada um deles. Eis, portanto, modos de agir, de pensar e de sentir que apresentam essa notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. Olha só que interessante. Para Durkheim, a vida religiosa, ou seja, o conjunto de crenças, de valores e de princípios, de práticas, são para além do indivíduo, não são no sentido de algo sobrenatural, e sim com relação à consciência coletiva de um determinado grupo. Nós já encontramos pronta essa realidade social quando viemos ao mundo. Isso significa dizer que ela nos ultrapassa, nos transcende, é maior do que nós, a ponto de que ela não dependa de mim para existir e acontecer. Essa relação entre religião e consciência coletiva já é bem importante para a definição que Durkheim fará sobre esse fenômeno social. Bom, mas quais são as expressões dessa consciência coletiva? Durkheim dirá que são os fatos sociais. Fato social é o objeto de estudo da sociologia. Toda e qualquer maneira de ser e agir, fixa ou não, que exerce sobre o indivíduo algum tipo de coerção, caso não a cumpra, e que é geral para um grupo social, pode ser considerado um fato social. Assim sendo, a linguagem, o dinheiro, a moda, a arquitetura, as regras de etiqueta, os diplomas jurídicos, as leis de trânsito, os termos de usuário das redes sociais, tudo isso são exemplos de fatos sociais. Os fatos sociais são expressão da consciência coletiva e dão uma orientação para a consciência individual sobre o que fazer, como fazer e quando fazer. E é através dos fatos sociais que conseguimos compreender o funcionamento dos grupos sociais, pois são eles que estruturam e organizam a vida social dos indivíduos. Os fatos sociais, portanto, também manifestam um tipo de conduta ou comportamento esperado. Isso significa dizer que os fatos sociais também são fatos morais. Fatos morais são aquelas regras de comportamento que, mesmo não concordando com elas, desejamos fazê-las e segui-las por um medo de uma punição futura que eu terei caso eu seja contrário a elas. Nesse caminho, a regra torna-se desejada, não em si, mas em razão das consequências de sua ruptura. Resumindo isso até aqui, há um conflito entre consciência individual e consciência coletiva, sendo que a consciência coletiva sai vitoriosa. Os fatos sociais são expressão dessa consciência, se manifestando também através dos fatos morais. Mas como tudo isso se liga com um debate sobre religião e Durkheim? Vamos para mais uma citação. As forças diante das quais o crente se inclina, escreve ele, não são simples energias físicas, tais como se apresentam aos sentidos e à imaginação. São forças sociais. Elas são um produto direto dos sentimentos coletivos que foram levados a tomar um revestimento material. Quais são esses sentimentos, quais causas sociais os despertaram e os determinaram a se exprimir sobre tal ou qual forma, a qual fins sociais corresponde a organização que assim toma nascimento? Tais são as questões que devem ser tratadas pela ciência das religiões. Pronto, olha que massa essa pergunta que Durkheim consegue elaborar. A religião é produto de sentimentos coletivos que se materializaram em um determinado conjunto de crenças, práticas, sentimentos e valores. Buscar uma compreensão dos processos sociais que criaram esses fenômenos
é típico de uma ciência das religiões. Isso indica que para Durkheim a religião, antes de qualquer coisa, é criação humana. Porém, as razões e motivos de determinada criação só serão reveladas caso seja feito um estudo científico sobre esse fato social. E Durkheim fez esse estudo. Segundo ele, todas as crenças religiosas conhecidas até hoje possuem uma separação essencial entre aquilo que é sagrado e o que é profano. Mas o que seria sagrado, né? Segundo Durkheim, a força religiosa é o sentimento de uma certa coletividade de membros que é projetado para fora das consciências individuais. Nesse sentido, essa força religiosa pode se fixar sobre qualquer objeto, tornando-o sagrado. E juntamente com essa qualidade de sagrado, há um elemento importante para Durkheim, o chamado mana. E olha só mais uma citação importante. Sagrado e mana se superpõem aqui perfeitamente. São sagrados os objetos e pessoas às quais a qualidade de mana é imputada e que são, por esse fato, colocados à parte e separados do domínio profano. Essa imputação é o resultado de um julgamento coletivo que o grupo põe em ação, em função das necessidades, das aspirações e das expectativas que lhes são próprias. Isso significa dizer que sagrado e mana são estados afetivos sociais, que o grupo considera importante. É a síntese coletiva, a crença unânime em certas práticas e na sua eficácia que garante a existência dessa força religiosa. E isso é um fato social, afinal a consciência coletiva é maior que a individual. Para chegar às ideias de Durkheim, temos mais uma longa citação, mas que explica muito bem o que ele pensa sobre religião. Vamos lá! A sociedade tem tudo o que é necessário para despertar nos espíritos, por meio da única ação que ela exerce sobre eles, a sensação do divino. Porque ela é para os seus membros o que um Deus é para seus fiéis. Um Deus, com efeito, é em primeiro lugar um que o homem represente, por meio de certos aspectos, como superior a si mesmo e do qual ele crê depender. Ora, também a sociedade mantém em nós a sensação de perpétua dependência. Ela exige que, esquecidos de nossos interesses, nós nos tornemos seus servidores e a ela nos obriga a todos os tipos de jejuns, privações e de sacrifícios, sem os quais a vida social seria impossível. Mas um Deus não é somente uma autoridade da qual dependemos. Ele é também uma força sobre a qual se apoia a nossa força. O homem que obedece a Deus e que, por esse motivo, crê tê-lo consigo, aborda o mundo com uma confiança e uma energia maior. Da mesma forma, a ação social não se limite a exigir de nós sacrifícios, privações e esforços. Ela penetra e se organiza em nós, ela se torna parte integrante de nosso ser e, por isso mesmo, ela o eleva e o desenvolve. Espera aí, o que Durkheim está dizendo é que o sentimento que um fiel tem para com Deus é o mesmo que o indivíduo tem para a sociedade? E que assim como Deus existe para nos apoiar, para ser uma autoridade superior a nós, que nos dá confiança e energia, a sociedade também o faz? Se for isso, dentro da teoria dele, podemos dizer que Deus é igual à sociedade? E se for assim, dá pra gente pensar o Cult of the Lamb, né? Como a gente já apresentou o jogo, a ideia é construir um culto. E diferente de outras religiões, é o próprio Deus do culto que anda entre os fiéis. Lambert é o Deus que resgata, que converte, que ordena, que cuida e que mantém a vida coletiva de suas ovelhas. As instruções que recebemos sobre como cuidar do culto vêm de um personagem chamado Ratal. Ele já teve a mesma função que Lambert, só que agora ele está velho e está cansadinho. Ratal até tem uma coroa vermelha falsa, feita de papel, talvez para lembrar dos tempos que ele era recebido por aquele que espera. O jogo deixa claro que tudo deve ser feito pelo Lambert. É ele quem deve doutrinar novos seguidores, garantir recursos para alimentação e construção dos edifícios, ordenar as atividades para cada seguidor cumprir, dentre outras funções. Sobre as construções, duas são essenciais para o jogo e o assunto que a gente está tentando tratar aqui, o santuário e o templo. O primeiro é o lugar onde os fiéis adoram e vai enchendo de devoção. Quanto mais devoção o culto recebe, mais eu consigo fazer subir os níveis de inspiração divina, o que garante o desbloqueio de novas construções para o culto. Uma delas é o templo, onde há os elementos mais interessantes do jogo, na minha opinião. Ali é possível você pregar sermões para obter mais lealdade dos fiéis e com isso extrair poder dessa lealdade. Quanto mais poder eu tenho, mais habilidades, armas e maldições eu desbloqueio no jogo. Assim, é necessária uma combinação de cada vez mais fiéis com maior lealdade. E como que aumenta a lealdade? Cuidando deles,
fazendo com que eles se sintam pertencentes ao culto. Conectando com a ideia de Durkheim, eu preciso criar nos fiéis a força religiosa, os estados afetivos sociais, a crença unânime na minha divindade. É necessário fazer com que a autoridade de um Deus-sociedade seja estabelecida entre os novatos. Há uma dinâmica bem legal no jogo, onde, em momentos aleatórios, algum fiel chama a atenção de Lambert pedindo uma tarefa específica. Depois de cumprida, ele fala que a devoção e fé em Lambert como Deus aumentou. E o contrário também acontece. Em momentos mais avançados na história, é possível punir aqueles que se rebelam contra a crença no culto. Inclusive, é possível instalar uma prisão, onde o fiel fica sem liberdade e é obrigado a ser repreendido até a sua desconfiança diminuir. Há outras dinâmicas para aumentar a lealdade dos fiéis. Uma delas são os rituais, que podem ser realizados a partir do uso de alguns recursos e que têm impactos diferentes nos seguidores do culto. São 26 rituais possíveis que vão sendo desbloqueados conforme o jogo avança na história ou com a abertura de novas doutrinas. Um deles, por exemplo, é o ritual da colheita. Podemos conectar a ideia de doutrina e rituais como os fatos morais que são construídos pela consciência coletiva. Novamente, é a força do social prevalecendo sobre o individual. E com isso, a gente pode partir para o nosso próximo autor, o Max Weber. Sempre que explico esse autor para os meus alunos do ensino médio, eu faço a seguinte explicação. Se para Durkheim é a sociedade que prevalece sobre o indivíduo, em Weber a lógica é invertida. Ele é conhecido por uma sociologia compreensiva e leva esse nome porque os seus estudos estão voltados para entender como os indivíduos compartilham os sentidos e significado de suas ações, criando assim relações sociais. Então, ao invés da sociedade se sobrepor aos indivíduos, Weber observa os indivíduos juntos criando algum grupo social ou sociedade. Nesse caminho, não faz sentido falarmos de fatos sociais para Weber. É aí que ele estabelece a existência das ações sociais. Assim como a gente falou no último vídeo, a ação social é toda ação que leva o outro em consideração. E como você já sabe tudo isso, e se você ainda não sabe, volta lá no vídeo do Paper Please para saber, a gente vai direto ao ponto aqui sobre a teoria da religião, tá? Weber entende a religião como um sistema de regulamentação da vida. E se fizermos uma leitura rápida, até daria para pensar que é o mesmo que Durkheim. Contudo, a diferença está na ideia de que são os comportamentos práticos dos indivíduos e o sentido que eles atribuem à sua conduta que chamam a atenção de Weber. Assim sendo, ele percebe a religião como uma espécie particular de modo de agir em comunidade, que possui duas características principais. Toda religião gera um laço social e exerce uma forma de poder. Daí, com isso, Weber estabelece o tipo ideal de duas formas de comunalização religiosa, a igreja e a seita. A igreja, segundo Weber, é um agrupamento que possui 4 características. Um grupo de sacerdotes com salário, carreira, deveres e estilo de vida específico. Quando a religião pretende ser universalista, saindo dos laços de família e de comunidade, extrapolando as barreiras étnicas e nacionais. Quando possui dogmas e cultos com regras racionalizadas e pautadas em escritos sagrados e comentados. E quando juntando tudo isso dentro de uma comunidade institucionalizada, ou seja, de longa duração dentro de uma sociedade. Ora, pense nas igrejas que vocês conhecem e frequentam e percebam como essas 4 características são encontradas lá. Essa definição de Weber nos ajuda a enxergar esse espaço tão familiar para algumas pessoas de forma mais crítica e distante, a ponto de até rolar um estranhamento de perceber a igreja dessa forma. Já a seita é algo mais íntimo e um pouco mais restrito que a igreja. Vamos para uma citação direta de Weber. A seita quer ser uma formação aristocrática, uma associação de pessoas plenamente qualificadas religiosamente e unicamente dessas pessoas. Ela não quer ser, como uma igreja, uma instituição pela graça, pela procura de esclarecer tantos os justos como os injustos e colocar o maior número de pecadores sobre o poder do mandamento divino. A seita alimenta o ideal da igreja pura, a ideia de comunhão visível dos santos, da qual são excluídas as ovelhas sarnentas, a fim de que essas não ofendam o olhar de Deus. Em seu tipo mais puro, pelo menos, ela rejeita a graça institucional e o carisma de função. Veja como a seita tem um caráter mais exclusivo que a igreja. E o interessante é que em cada uma delas é possível existir um modo de legitimação do poder religioso. E Weber considera que são 3 os tipos de legitimidade:
sacerdote, feiticeiro e profeta. O sacerdote é uma autoridade religiosa que acontece dentro de uma empresa burocratizada de salvação, portanto, algo mais recorrente, regular, organizado por regras. O feiticeiro, por sua vez, está mais ligado à tradição, de um saber fazer tradicional, e é essa longevidade do saber que o eleva à condição de legítimo. E por fim, o profeta, que conquista a legitimidade através de alguma revelação excepcional sobre a realidade. Agora, vamos ver como as definições de igreja, seita e as categorias de sacerdote, feiticeiro e profeta aparecem no Cult of the Lamb. De cara eu já pergunto, tendo como referência isso que o Weber falou, o que vocês acham que é o culto que temos que construir através de Lambert? É uma igreja ou uma seita? Pausa o vídeo aí, pensa, escreve nos comentários, depois você segue. Vamos ver se está funcionando essa nossa proposta de reflexão. Ah, e claro, né? Para quem não viu o jogo, vai lá, dá uma olhadinha nas gameplays que a gente fez. Agora, a minha opinião é que o culto está mais semelhante à ideia de seita do que de igreja. Por mais que existam doutrinas, rituais, um espaço chamado igreja, um lugar de adoração, faltam ainda os elementos hierárquicos, os dogmas específicos ou até um estilo de vida próprio. No culto do jogo, encontramos a ideia de uma comunhão com os santos, que são os escolhidos e convertidos e que vivem entre o Deus deles, que é o Lambert. Além disso, aqueles que não querem ser convertidos ou têm resistência em aceitar a dominação, podem até ser mortos ou punidos ou reconvertidos. Assim, há mais uma busca pela associação de pessoas iguais e que tenham a mesma crença religiosa do que a tentativa de convencer quem não quer entrar para o culto. E isso se aproxima da próxima definição. O Lambert encarna mais a legitimidade de um feiticeiro e um profeta do que de um sacerdote. Ele está usando uma coroa vermelha, que já foi de outros feiticeiros. Portanto, possui um saber antigo passado pelo Ratal, assim como outros personagens do jogo. Da mesma forma que, quando Lambert interage com os fiéis, as trocas de palavras são quase sempre entendidas como uma revelação do Deus, portanto, em tom profético. Nesse caminho, acredito que a figura de Lambert no jogo está mais próxima de um feiticeiro / profeta. Bom, mas essa é a visão que eu tive. Eu quero saber o que vocês acham. E agora, finalmente, vamos falar de Marx. Dos autores clássicos, sabemos que Marx é o mais polemizado na internet. E eu digo polemizado porque constroem polêmicas que não existem. O principal motivo são as leituras rasas e simplórias da teoria dele, ou a não leitura também, que é o mais comum. Sobre o assunto da religião, o que é propagado é de que ele considerava a religião o ópio do povo. Mas você já viu em que contexto está inserida essa afirmação? E eu quero começar por esse ponto para explorar a percepção de Marx sobre a religião. No primeiro capítulo do livro que estamos usando como base para elaborar essas explicações, os autores destacam que essa afirmação é feita no livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e Marx tem a intenção de apresentar não uma crítica à religião, mas à sociedade que produz uma ilusão religiosa. E por que isso? Ora, Marx parte da ideia de que é o homem que faz a religião, e assim sendo, a religião seria aos olhos dele uma consciência invertida do mundo. E daí vem a seguinte citação: esse Estado, essa sociedade produzem a religião, consciência invertida do mundo, porque eles próprios são o mundo ao inverso. A religião é a teoria geral deste mundo, sua soma enciclopédica, sua lógica sobre a forma popular, seu ponto de honra espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, sua consolação e sua justificação universais. Ela é a realização fantástica do ser humano porque o ser humano não possui uma verdadeira realidade. Lutar contra a religião é, portanto, indiretamente, lutar contra esse tipo de mundo do qual a religião é o aroma espiritual. O desespero religioso é, de um lado, a expressão do desespero real, e do outro, protesto contra o desespero real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, a alma de um mundo sem coração, assim como ela é o espírito de condições sociais de onde o espírito foi excluído. Ela é o ópio do povo. Veja que Marx não denuncia a manifestação religiosa em si, mas as condições materiais que possibilitam o surgimento da religião. E é esse um ponto fundamental, porque ele está de acordo com a metodologia que ele utiliza para compreender a realidade. No vídeo que a gente tem aqui no canal sobre materialismo histórico dialético, talvez fique mais claro. Mas Marx considera que são as condições materiais de produção da vida social que é a base de todas as outras dimensões da vida humana. Portanto, analisar o modo de produção capitalista, mesmo no seu início, Marx compreende que a religião funciona como um grito dos oprimidos.
De tanta miséria a que são entregues na realidade material, que os humanos constroem ilusões para além como alternativa de fuga e esperança. Porém, não só como um grito de desespero, mas também como um grito de protesto contra essa realidade. Ela corresponde a uma situação real do dilaceramento do homem que só poderá ser superada quando a alienação econômica, base real de toda alienação, for abolida. Realizar esse tipo de análise da religião é, assim como os outros dois autores, buscar compreender a origem social da religião. Não é uma crítica negativa contra a religião em si e suas diferentes manifestações, mas desvelar as condições materiais precárias que possibilitam o surgimento delas. E aí, sobre essa condição, tecer críticas e indicar mudanças. Mas por que é tão difícil de entender isso ou perceber esse lado da religião? Ora, ela é produto da ideologia de uma sociedade. Um dos pressupostos da teoria marxiana é considerar que a realidade é constituída de infraestrutura e superestrutura. Daí a gente tem mais uma citação para isso. Ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu para a terra, é da terra para o céu que subimos aqui. Em outras palavras, não partimos daquilo que os homens dizem, imaginam, representam, nem absolutamente daquilo que eles são, nas palavras, no pensamento, na imaginação e na representação de outrem, para acabar em seguida nos homens de carne e osso. Não. Nós partimos dos homens e sua atividade real. É conforme seu processo de vida real que representamos também o desenvolvimento das reflexões e dos ecos ideológicos desse processo vital. São os homens que, ao desenvolverem sua produção material e suas relações materiais, transformam com essa realidade que lhes é própria tanto o seu pensamento como os produtos de seu pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Olha só o que Marx está afirmando. A vida determina a consciência. Podemos dizer que a infraestrutura contém todos os fenômenos para a vida ser possível. As relações de trabalho, as ferramentas, a matéria-prima, as divisões de tarefa e tudo aquilo que garante a sobrevivência. Já a superestrutura são as ideias que advêm de determinada realidade material. As leis, as manifestações culturais, a ideia de Estado e a religião existem na medida em que sustentam essa materialidade. Então a consciência nada mais é do que o reflexo de uma maneira de vida específica. A vida capitalista cria uma consciência capitalista específica e esse estilo de vida específico. Dizer isso enraiza as ideias em algum lugar, não as deixando flutuar no espaço. E a implicação para a religião, que é o tema de nossa reflexão, é encontrar a materialidade que a sustenta. Tá, e como que isso aparece no Cult of the Lamb? A partir dessa leitura conceitual, o jogo é quase uma ilustração literal dessa teoria. Ora, o culto só existe se Lambert manter os fiéis, vivos, saudáveis, comendo bem, limpos, com locais para dormir e com algum tipo de esperança. As doutrinas, os sermões, os rituais só existem para manter os seguidores firmes em seus trabalhos dentro do culto. A função do Lambert é garantir a sobrevivência e o crescimento do culto a partir não só da fé, mas também da obtenção de recursos além das fronteiras do culto. As runs que devemos fazer para pegar madeira, ouro, comida, mato, pedra é uma ação na infraestrutura da realidade do jogo que permite a posterior ação na infraestrutura, da superestrutura. O jogo brinca com essa dinâmica também quando cria rituais em que o efeito nos fiéis é se satisfazer com qualquer comida, seja ela de baixa qualidade ou boa qualidade. Bom, eu acho que é isso. Esse foi um vídeo mais longo do que o anterior, mas com vários elementos da sociologia da religião para a gente aprender e debater. Eu espero que eu tenha conseguido demonstrar as relações do jogo com os conceitos dos autores clássicos da sociologia. E, como sempre, qualquer sugestão ou comentário, deixa aí que eu dou uma lida e respondo depois. Até o próximo vídeo e tchau!